Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas para vocês à nossa aula de número 4 de língua portuguesa para o 6º ano. Vamos ao assunto da nossa aula de hoje, pessoal. Na aula de hoje nós vamos estudar o dígrafo, tá? Nós vamos aprender o que era um dígrafo, como localizá-lo nas palavras, ok? Pessoal, preparem já o material para a aula de hoje, né? Peguem o caderno de língua portuguesa, deixem aberto lá na matéria certa, coloquem a data, né? O número da aula, número 4, e escrevam lá o assunto, dígrafo. Deixem apostos lápis, caneta, borracha, que a professora vai pedir para vocês fazerem algumas anotações, ok? Muito bem. Vamos conhecer os objetivos da nossa aula. O que é que nós queremos com o estudo de hoje? Então, nós temos por objetivo compreender o que é um dígrafo e também localizar os dígrafos nas palavras. Muito bem. Preparados com o material? Vamos lá? Então, o que é um dígrafo, gente? Vocês já podem começar anotando lá no caderninho de vocês. O que é um dígrafo? É o encontro de duas letras, mas com apenas um som. A prof está revisando aqui as principais consoantes, porque geralmente os dígrafos são compostos de duas consoantes. Não é regra fixa, tá? Mas geralmente são, tá? Então, lá no nosso abecedário, nós tiramos as vogais, né? A, E, I, O, U. Todas as letras que sobram são as consoantes, tá? Observem aqui que a prof listou para vocês os principais dígrafos. Então, os principais dígrafos são o CH, o LH, o NH, os dois R's, os dois S's, o SC, o S cedilha, XC, o GU e o QU. Perceberam que a maioria deles é composta de duas consoantes, né? Então, anotaram lá no caderninho? Dígrafo, duas letras, mas apenas um som, ok? Adiante. Exemplos de palavras com dígrafos. Olhem aqui a palavra chato. Se vocês forem observar, o C e o H apresenta apenas um som, o som de X, chato, perceberam? Então, eu grafo, eu escrevo duas letras, mas na pronúncia, na leitura, eu possuo apenas um som, isso é um dígrafo, ok? É importante nós aprendermos os dígrafos para nós escrevermos mais corretamente, tá? Para nós compreendermos essa diferença entre escrita e fala e som das letras, tá? Outro exemplo de palavra com dígrafo, a palavra guitarra. Na palavra guitarra, eu tenho dois dígrafos, pessoal, duas vezes um local no qual eu tenho duas letras e um som. Na primeira sílaba, eu tenho um exemplo, na sílaba gui. Observem que o U não apresenta som, como se eu tivesse apenas um G e um I, mas não é a mesma coisa, senão viraria gi, né? Igual da girafa. E na palavra guitarra, novamente eu tenho duas letras e um som. Qual é o som do R? Esse é o som do R. Quando nós falamos guitarra, né, ó, o som do R, tá? Eu tenho um som só. Então, eu tenho um dígrafo. Mesma coisa na palavra quero. Novamente, o U aqui não tem som, portanto, é um dígrafo. O Q e o U apresentando um som só. Na palavra galinha, né, no NH, na palavra palha, o LH, eu vou juntar as duas letras para fazer um som só, né? Porque o L sozinho, ele tem um som diferente,
né? Vamos pensar em palavras com L para nós identificarmos o som. Lição, ó, lição, lata, luz. Perceberam? Quando eu digo palha, eu junto o som do L com o som do H e do A para fazer uma sílaba, né? A palavra pássaro, os dois S's, apresentando um som só. Qual é o som do S? S, né? Esse é o som do S. Sapato, por exemplo. Sala, né? O meu nome, Sirlene, o som do S. E quando eu pronuncio a palavra pássaro, é uma vez só o som do S, não são dois S's que eu vou pronunciar, né? Por isso é um dígrafo. Piscina, ó, piscina, um som apenas, o SC representa. Excesso, mais um exemplo de palavra que contém dois dígrafos, né? Dois dígrafos na mesma palavra. Excesso, o X e o C com um som só e os dois S's. Ok? Então não esqueçam, dígrafo, duas letras, um som apenas, ok? Muita atenção, pessoal, nas combinações do QU e do GU. Por quê? Eles somente serão dígrafos se eles forem seguidos, ou seja, se depois do QU e do GU vierem as letras E ou I. Vejam um exemplo. Guerra e querido. Perceberam que depois do GU veio um E e aqui depois do QU veio um E, uma letra E. Percebam a diferença nas palavras. Quarto. Que letra que veio depois do QU? A. Quando veio a letra a vogal A, depois do QU, eu pronunciei esse U. Quarto. Perceberam? Então, aqui eu não tenho dígrafos, certo? Somente quando esse U não tem som. Mesma coisa na palavra guardanapo. Olha só. Que letra que veio depois do U? A. Guardanapo. E observem que na palavra guardanapo, a vogal U tem som, ela é pronunciada, diferente da vogal U na palavra guerra. Aqui ela não possui som, ok? Então tem que tomar cuidado na hora de identificar dígrafos nas palavras e não confundir que nem todo QU e nem todo GU é dígrafo. Somente será dígrafo se depois desse QU ou esse GU vierem as vogais E ou I. Ou, de um jeito super simples, pronuncia essa palavra, né? Fala ela, verifica se esse U ou esse QU ou esse GU tem som na vogal U. Se tiver som, não é dígrafo, ok? Já que dígrafo, o que é mesmo? Eu grafo, eu escrevo duas letras, mas o som é apenas um, ok, pessoal? Vale a anotação. Coloquem lá no caderninho de vocês. Guerra, dígrafo. Coloquem lá guardanapo. Não é dígrafo, porque o U tem som. Depois escrevam querido, dígrafo. Depois escrevam lá quarto, não é dígrafo. Por quê? Os dois começam com QU, né? Mas em um o U tem som e no outro não tem. As duas palavras começam com GU, mas na palavra guerra não tem som. E na palavra guardanapo tem som. E o que é o dígrafo? União de duas letras com um som. Ok, pessoal? Muito bem. E agora, a prof quer trazer para vocês uma poesia de uma poetisa muito importante para a nossa língua portuguesa, chamada Cecília Meirelles.
E o nome da poesia é Bolhas. E aí, vocês já brincaram de bolha de sabão? Ah, acredito que sim, né? Toda criança já brincou alguma vez na vida, gosta de brincar e mesmo nós adultos, né, adoramos brincar de bolha de sabão. São tão lindas, tão coloridas, né, que a gente fica encantado com elas, tá? Então vamos ler a poesia da Cecília Meirelles chamada Bolhas. Então ela diz assim: Bolhas. Olha a bolha d'água no galho, olha o orvalho. Olha a bolha de vinho na rolha, olha a bolha. Olha a bolha na mão que trabalha. Olha a bolha de sabão na ponta da palha. Brilha, espelha e se espalha, olha a bolha. Olha a bolha que molha a mão do menino. A bolha da chuva da calha. E esse é o nosso poema. O prof trouxe para vocês algumas ilustrações de bolhas, né? Quem sabe vocês se animam e lá no final da aula pedem autorização para a mãe ou para a pessoa que está responsável em casa para vocês fazerem algumas bolhas, né? Então a prof deixou em destaque neste poema os dígrafos. Aqui nós temos os dígrafos específicos com as letras LH e com as letras NH. Todas essas palavras que a prof deixou em destaque tem dígrafo, né? Ó, bolhas, orvalho, vinho, rolha. Somente pouquíssimas palavras do poema que não tem dígrafo, praticamente todas têm, né? Muito curioso. Será que a Cecília Meirelles pensou no assunto? Acho que não, né? Só rimou. Aqui também, né? Palavras com dígrafo, além da estrofe anterior, nós temos a palavra trabalha, né? Com LH, a palavra palha, novamente com LH, brilha, espelha e espalha, né? Novamente com dígrafos, todos com LH. A palavra molha, que não tinha aparecido ainda, mas também tem dígrafo, né? O LH. E a palavra calha, com LH. E uma palavra com um dígrafo diferente, a palavra chuva, né? Percebam que a palavra chuva também contém um dígrafo, porque o C e o H tem som de X, né? Quando eu vou pronunciar a palavra chuva, é o som do X, né? Isso é um dígrafo. Muito bem, pessoal. Então, com esse poema, nós vamos encerrando a nossa aula. Acredito eu que é um assunto bem tranquilo, né? Bem facinho de compreender. Nós temos ainda atividades para vocês fazerem. E antes de vocês fazerem a atividade, tem mais uma curiosidade que eu quero contar para vocês, bem bacana, que vocês podem anotar lá no caderninho, que vai ajudar muito a vocês fixarem o que é um dígrafo. Olha só uma dica, né? Se nós formos desmontar a palavra, né, dígrafo, nós podemos desmontá-la, né, da seguinte forma, da seguinte maneira. O pedacinho de significa dois ou duas. E a palavra grafo é derivada de grafar, que significa escrever. Então, o que é um dígrafo? Eu grafo, eu escrevo duas letras e lembre-se que eu tenho apenas um som. Super simples, né? Vale aí uma anotação no caderno de vocês, para vocês utilizarem na atividade lá e pesquisarem, né, identificarem quais palavras que contêm dígrafos. Ok, pessoal? Muito bem. Vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês, né? Façam a atividade e nós nos vemos numa próxima aula. Tchau!